Se você encontrou, diga amém. Nós vamos ler desde o verso 1, né, o primeiro versículo, até o versículo 20. Do 1 ao 20. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico, preste bastante atenção. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Verso 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher,
e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos. A beleza da tua santidade, a tua presença aqui nesse lugar é maravilhosa. E, portanto, ó Deus, erguemos nossas mãos a Ti em adoração, nos rendemos a Ti em adoração. Mas também, ó Deus, também aquietamos o nosso coração e desejamos, ó Deus, ouvir o Senhor falar conosco. Inclinamos os nossos ouvidos a Ti. Fala conosco, trata conosco nessa noite. Ó Deus, por intermédio da Tua palavra, vem ministrar os nossos corações. Vem sarar, vem curar, vem libertar, vem salvar, por intermédio da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, louvado seja Deus. Bom, meus queridos, muitos de vocês conhecem aqui esse texto, muitos de vocês já têm uma certa familiaridade com esse texto, mas eu faço questão de repetir. Aqui é exatamente o início da história, vamos assim dizer, de um dos grandes nomes da Bíblia. Seria Samuel, o profeta, juiz, sacerdote, Samuel, né? Esse Samuel, ele tem a sua vida consagrada a partir de um desejo de uma mãe, né, da sua mãe. A história, como nós acabamos de ler, seu pai, Eucana, casado com 2 mulheres. Normalmente, as pessoas afirmam que o fato de ele estar casado com 2 mulheres é exatamente porque ele, primeiramente, devia ter casado com Ana, e como Ana não lhe dava filhos, então ele optou por casar mais uma segunda vez com a Penina, e a Penina lhe deu muitos filhos e filhas. E nessa situação, isso é uma situação que era do Oriente Médio antigo, tá, irmãos? Coisa cultural. Mas, enfim, voltando para cá. Você percebe que o fato de Ana não ter filhos deixava ela extremamente desconfortável. Ela sofria, inclusive, com a outra fazendo-lhe ali irritações, provocações, de tal maneira que ela estava sempre amargurada, estava triste, não comia. E o seu marido, Eucana, todos os anos, ele ia até a cidade de Siló, no caso aqui, para prestar adoração. E essa adoração era uma adoração de gratidão a Deus. Normalmente se fazia ali uma oferta de gratidão a Deus pela vida, pela bênção, pelos recursos que Deus estava dando. Era um momento de gratidão. Levava-se ali os seus tributos, às vezes parte da colheita, animais. Se celebrava ali, exatamente aquelas famílias celebravam juntamente com os sacerdotes. No caso, quem estavam lá no ofício de sacerdote eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E eles faziam ali, vou usar a palavra churrasco, né? Apresentavam uma parte da carne, a gordura da carne era apresentada em holocausto ao Senhor. E a outra parte ali, o sacerdote tinha aquele momento de comida ali, de alimentação com os ofertantes. Via de regra, então, era uma oferta de gratidão. Os adoradores também participavam dessa oferta, junto com os sacerdotes. Mas Ana estava sempre angustiada, sempre amargurada, porque não tinha filhos e sofria com a irritação e a provocação da sua rival. Observe mais uma vez comigo o versículo de número 5, que diz assim: quando eles subiam à cidade de Siló para ofertar, o seu esposo, Eucana, ele fazia a sua oferta em favor de Penina e os filhos e as filhas de Penina, mas quando ele ia apresentar a oferta pela vida de Ana, de gratidão, ele fazia isso de forma
dupla, né? Dobrada, uma porção dobrada. E o texto deixa bem claro, porque ele amava mais a Ana. Ele realmente era o amor da vida dela, mas Ana estava sofrendo com aquela situação de não poder gerar filhos. Ana era a favorita de Eucana, porém não tinha filhos. Por isso ele apresentava, ele era muito mais grato a Deus pela vida de Ana. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa situação da rivalidade que a Bíblia apresenta entre Ana e Eucana rapidamente. No versículo 6, quando a Bíblia diz que a sua rival a provocava excessivamente. A sua rival a provocava excessivamente. Essa expressão aqui, de provocar, é um tipo de situação em que o termo aqui usado na palavra de Deus para provocar indica um sentimento despertado por causa de um tratamento não merecido. Tipo assim, imagine que uma pessoa tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, e vem uma outra pessoa e começa ali a fazer realmente chacota, a fazer piada de mau gosto. É algo, de fato, uma verdadeira covardia, e desperta na pessoa sentimentos realmente amargos, desperta na pessoa sentimentos ruins. É realmente algo que a pessoa não merece. Não estou dizendo que você está ali, não é aquela coisa que você está, às vezes, ali, passando na cara de alguém os erros dela, porque ela cometeu alguns erros. Não, é você passar na cara da pessoa algo que ela não merece. É esse o sentido da provocação que Penina fazia com Ana. Imagine você receber uma série de provocações que você não merece. Imagine você passar por uma série de frustrações que você não merece, por terceiros, de fora. Alguém que começa a provocar você, sem você ter feito algo para merecer essa provocação, sem você ter iniciado essa rixa, essa rivalidade, sem você ter feito absolutamente nada para gerar aquela situação de provocação. É você estar lá bem quietinho no seu lugar, e a outra pessoa vem e começa a te cutucar, começa a te irritar, começa a te provocar. Literalmente é aquela história de mexer com quem está quieto. Só não é o mesmo contexto, né? Só não é o mesmo contexto. A ideia de provocar é exatamente neste sentido, de provocar sentimentos por um tratamento não merecido. E muitas vezes, irmãos, a gente não só sofre esse tipo de provocação, mas às vezes a gente faz esse tipo de provocação. E aí, ao contrário de muitas vezes a gente se colocar no lugar de Ana, eu vou puxar aqui o equívoco de Penina. E vou, à luz da palavra de Deus, mostrar para nós, trazer aqui para nós, que esse tipo de conduta é extremamente condenado na palavra de Deus. E você pode até dizer, mas pastor, eu já sei, mas eu quero repetir para que nós possamos ter o maior cuidado de jamais nós agirmos dessa forma como provocadores de sentimentos, de despertar sentimentos ruins, amargos, azedos no coração de ninguém, irmãos. De ninguém. Como Penina assim estava fazendo, deixando a pobre Ana amargurada. Peço que a mídia coloque aqui, em nome de Jesus, no livro de Levítico, capítulo 19, os versículos 16, 17 e 18. Levítico, capítulo 19, os versículos 16, 17 e 18. Nós temos na palavra de Deus de forma
forma de ordenança, como se fosse mandamento. Diz o texto: não andarás como mexeriqueiro, né, entre o teu povo. Mexeriqueiro é aquela pessoa que fica ali com fofoquinha, com comentários desagradáveis, que realmente falam coisas que despertam sentimentos horríveis em outras pessoas. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Isso aqui Deus falando para o povo. Penina estava ali, dia após dia, todos os anos, ao subirem à cidade de Siló para adorar, estava lá Penina, azucrinando a vida de Ana, deixando a pobre da Ana amargurada. Verso 17: não aborrecerás teu irmão, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É Deus falando para o seu povo exatamente nutrir, não somente amor pelo próximo, pelo outro. Jesus mesmo coloca da seguinte maneira: fazei aos outros aquilo que vocês querem que os homens vos façam. Assim como eu quero ser tratado, eu devo tratar outra pessoa. Se eu não gosto que ninguém fale de mim, portanto eu não vou falar de ninguém. Se eu me sinto mal quando eu sou provocado, portanto eu não vou provocar ninguém. Você está me entendendo? Diga amém. Se eu não gosto que alguém mangue quando eu erro, quando eu tropeço, quando eu desafino, quando eu faço algo que não fica legal, se eu não gosto, se eu me sinto ali meio que envergonhado, se eu me sinto meio desconfortável, não farei também com o meu próximo, com o meu irmão. Com quem começou a pregar, com quem começou a evangelizar, com quem começou a fazer algum tipo de trabalho, com quem ainda está no início na tarefa de servir, de liderar, com quem ainda está, desenvolvendo a sua vida madura. Penina provocava. A Bíblia a chama de rival. A sua rival a provocava excessivamente, diz o texto do versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Essa expressão, primeiro ela provoca, mas provoca intencionalmente, para irritar, literalmente para fazer Ana trovejar. O desejo do coração de Penina era que Ana trovejasse. Essa é a expressão que a Bíblia diz quando aqui está descrito para a irritar, é para que ela trovejasse. Eu estava lembrando aqui do termo que a minha mãe usa muito, que é usado no interior, trovar. Não sei quantos dos irmãos entendem essa expressão trovar. Alguém que fica trovando com o outro, ou seja, discutindo, né? Provocando uma discussão de toma daqui, toma de lá, fala daqui, o outro fala de lá. Enfim, parece com trovejar. A ideia de irritar Ana, né? A ideia de que Penina tinha, a intenção que Penina tinha em irritar Ana, literalmente era para fazer Ana também trovejar, abrir a boca e começar a reclamar, a retrucar, a entrar na discussão, porque a palavra que é usada para irritar, ela tem uma ideia de perturbar na intimidade da pessoa, lá no íntimo, lá nos seus sentimentos mais, eu diria que estivesse mais adormecido, e vai lá
acordar para que essa pessoa comece a se queixar e a murmurar e a se lamentar. Que coisa horrível! Veja o tipo de atitude que Penina estava agindo contra Ana. Eu penso que a Penina tinha intenção, mas muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa sem intenção também. Por isso a minha intenção hoje de chamar a nossa atenção para nós termos o devido cuidado, de nós não estarmos nessa posição de rivais, ou de rivais, obrigado, minha professora de português me corrigindo, nessa posição de rivais, provocando esse tipo de coisa na vida das pessoas, dos outros. Eu acabei de ler como forma de mandamento, Deus falando para o seu povo, para a gente não andar dessa forma, para a gente não agir dessa forma. Ao contrário, nós temos que amar uns aos outros. Se eu tenho que fazer alguma coisa para causar impacto na vida do meu irmão, é para edificar, é para consolar, é para que o meu irmão fique de pé, para que ele fique firme, para que ele cresça também, para que ele possa frutificar, abrir minha boca para abençoar, assim como nós falamos alguns domingos atrás, quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Veja bem, Ana sofria com esse tipo de coisas, eu diria que diariamente, não só quando eles iam para Siló a adorar. Versículo 7 diz assim, versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, quando eles iam lá adorar, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Para mim, o choro e a ausência de vontade de comer, fastio, a falta do apetite, são sinais claros de depressão. Ansiedade e depressão. A mulher só chorava, sem vontade de comer. E a causa era a Penina, que estava o tempo todo ali, lançando provocações, despertando os sentimentos ruins no coração de Ana. Verso 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que chora? O marido não entende, né? Porque não come? E porque está de coração triste? Veja o cenário, um cenário claro de ansiedade e depressão, uma doença na alma realmente. Doença na alma. Enfim, vamos comigo. Eles já estão lá no templo agora. Versículo 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Ana juntou ali um pouco do seu ânimo, da sua força. E o que ela foi fazer? Foi orar. Levantou-se Ana e com amargura de alma, estava ali pesada, amargurada. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A mulher estava realmente com o coração muito ferido. Essa expressão aqui da amargura da alma de Ana é a mesma expressão que nós encontramos quando Eliseu, profeta Eliseu, sucessor do grande profeta Elias, ele chega a uma cidade e encontra uma mulher sunamita. E essa mulher, uma mulher rica, uma mulher que tinha uma certa condição financeira, e essa mulher percebe que Elias é um grande homem de Deus, e todas as vezes que Elias passava por ali, ela dizia, está ali aquele homem de Deus, um homem que realmente
é um homem de Deus. Enfim, aí ela percebeu que realmente ele não tinha onde ficar, e ela convidou ele para ir para a casa dela e fez mais. Eu vou construir aqui um quarto aqui em cima para você. E ele aceitou. E aí, o Eliseu estava tão feliz, tão agradecido, que ele chamou o servo dele e disse: o que eu faço para agradecer essa mulher que tem sido tão boa comigo? Era uma mulher casada com um homem já velho, e ela não tinha filhos, não possuía filhos. E aí o servo de Eliseu disse assim: ela não tem filhos. E logo Eliseu teve a ideia: eu vou orar e ela vai ter filhos. Chama essa mulher. Chamou a mulher, e aí o Eliseu disse: daqui a tantos dias você vai conceber um filho. E ela disse: não brinca comigo, profeta. Fala sério, não brinca comigo, profeta. E ele disse: eu estou falando sério. E aconteceu. Ela engravidou daquela criança, o menino cresceu, e certo dia esse menino já crescido, já um garotinho, um rapazinho, foi trabalhar no campo com o seu pai, e lá o menino sentiu uma dor de cabeça forte no meio do sol quente, e aí disse: papai, estou com dor de cabeça. O pai disse: vai para casa. E o menino chegou em casa com essa dor de cabeça, e mal chegou em casa, morreu. A mulher entrou em um desespero. Primeira coisa que ela fez: vou falar com Eliseu. Porque foi ele que orou para eu ter esse filho. Eu não pedi filho a ninguém. Ele orou, tenho eu agora um filho e agora estou nessa situação. Foi falar com Eliseu. Bota para nós aqui, quando Eliseu encontra essa mulher, olha o que Eliseu encontra. 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. Olha como Eliseu descreve essa mulher que perdeu ao seu filho. É a mesma coisa que está no coração de Ana. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, o Eliseu, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazim, que é o servo de Eliseu, para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou ali. Porque Eliseu disse: eu não sabia do que estava acontecendo, Deus não me falou nada. Como profeta de Deus, ele disse: eu não sabia o que estava acontecendo. Mas ele disse: essa mulher está amargurada. O servo de Eliseu até disse assim: deixa eu consolar ela, deixa eu tirar ela daqui. Eliseu disse: deixa ela aqui, ela está amargurada. Exatamente assim como uma mulher que perdeu, uma mãe que perdeu o filho. Era a mesma amargura que Ana sentia sem ter filhos. Para você entender o nível de amargura que Ana se encontrava lá no templo, quando ela orava. A mesma dor, a mesma amargura com que Ana se derramou na presença de Deus em oração, era a mesma dor de uma mãe que havia perdido o seu filho, um único. Você entende o tamanho da dor que estava no coração de Ana? O tamanho da amargura que estava no coração de Ana? Aqui nós podemos entender, queridos, que essa amargura de Ana dá a ideia de uma amargura mental, uma coisa na alma. E aí eu preciso que você saiba disso aqui. Existe remédio para isso. Ana, quando está orando, ela está exatamente buscando remédio para isso. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Muitos de nós, muitas vezes a gente está lá com o nosso sentimento, com aquela dor absurda no nosso coração, com amargura absurda no nosso coração, com uma tristeza profunda, a gente não quer comer, a gente não quer fazer nada, estamos ali tomados por uma grande tristeza, por, sei lá, qualquer motivo que mais
nos perturbe. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma cansada. Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há remédio. Existe remédio para as maiores amarguras que você possa experimentar. Há remédio, há solução. Jesus está dizendo exatamente isso, diante de uma multidão, diante dos seus ouvintes: venham a mim todos vocês que estiverem aí com as suas almas cansadas, amarguradas, estiverem aí com as suas almas realmente, como diz aqui o texto, profundamente, uma amargura mental, profundamente desapontada. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Ana vai até o templo, lembre-se, isso aqui é bem antes de Jesus Cristo, né? Cronologicamente falando, muitos anos antes de Jesus. Mas ela foi ao lugar certo, foi a orar ao Senhor, foi buscar resposta no Senhor, foi realmente buscar em oração, orou ao Senhor. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele faz exatamente esse tipo de recomendação para os crentes que estavam vivendo sobre opressão, sobre perseguição, nos dias do apóstolo Pedro. E Pedro percebe que os irmãos estavam com medo, estavam acuados, estavam se sentindo ali oprimidos, cansados, e Pedro dá também a eles o remédio, em oração. Pedro diz assim, lançando sobre eles, Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, Deus cuida de nós. Nós estamos sujeitos a ficarmos com medo. Estamos sujeitos a sentirmos dores. Estamos sujeitos a ficarmos amargurados, decepcionados, desapontados. Às vezes por causa de um rival, às vezes por causa de uma circunstância que aconteceu de repente e nós não estávamos preparados para isso. Por diversas maneiras nós podemos simplesmente, essa coisa ser o gatilho, despertar dentro de nós, esse tipo de coisa que nós nunca sentimos antes. Ansiedade, medo, depressão, angústia, amargura. E Jesus está dizendo, vinde a mim. E Pedro está dizendo assim, lance sobre ele em oração a toda a tua amargura, toda a tua ansiedade. É exatamente a questão da ansiedade. Se você observar, a própria Ana fala aqui, meu Deus, eu não esqueci de marcar. Versículo 16, quando ela está respondendo ao profeta Eli, ela diz assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade. Ana diz, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. A Ana está lá orando, cheia realmente de ansiedade, às vezes a gente está com essas coisas dentro do nosso coração, e a gente tende a ficar parado, paralisado, trancado, realmente num quarto, querendo ficar isolado de tudo e de todos. Essa não é a solução. Essa não é a melhor opção, da verdade. Eu digo para você, essa não deveria ser a opção. A tua opção é ir realmente aos pés do Senhor, é lançar sobre Ele a tua ansiedade. A Ana diz aqui, eu estava orando até agora, pelo excesso da minha ansiedade, eu estava aqui falando com Deus. Sabe Deus quanto tempo Ana estava ali em oração?
Sabe Deus quanto tempo Ana estava ali, balbuciando alguma coisa, diante do altar de Deus, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, está doendo muito, está doendo muito. Talvez ela está dizendo: eu não aguento mais as provocações de Penina. Estava orando. Pedro, repito mais uma vez, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na sua oração, Ana faz um voto com Deus. No verso 11, o texto deixa bem claro quando ela diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana faz um voto com Deus, Ana faz compromisso com Deus. Quando Ana ora, Ana vai ali, ela não está negociando com Deus, absolutamente não. Ela não está jogando com Deus, absolutamente não. Ela realmente faz um voto ali em meio às suas orações. Ela também nesse voto é uma espécie de sacrifício, vai dedicar o seu filho ao Senhor. Quando ela diz não passar navalha sobre a sua cabeça, que ela está consagrando ele como nazireu, alguém consagrado, que não ia cortar o cabelo por resto da sua vida. Nós temos aí, Sansão foi um nazireu, Samuel foi um nazireu, João Batista foi um nazireu, pessoas que foram consagradas desde bebezinho, aliás, desde antes da sua concepção. Consagrados e dedicados ao Senhor. É isso que Ana está dizendo: se o Senhor me der um filho, ele vai ser dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, será teu. Ela fez um voto. No versículo 13, eu chamo sua atenção quando ela diz: porque Ana só falava no coração. A mulher não tinha mais força nem para abrir a boca, para falar, para emitir som. Era realmente uma oração silenciosa, mas ela estava orando. Até que no versículo 18, depois já de ter conversado ali com o profeta Eli abençoou ela, disse para ela ir para casa em paz. Então no versículo 18, ela parece que sente alguma coisa. E disse ela, assim, falando com o profeta Eli: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, o apetite voltou, e o seu semblante já não era triste. A ideia aqui dessas últimas informações, não é que acabou a depressão, não é que acabou, não, é porque mudou a postura dela. Sabe quando a palavra de Deus diz, o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que a dor tem um tempo determinado, não, é a minha postura que precisa mudar. Eu tenho que sair daquela noite, eu preciso mudar de postura. Ainda que a dor esteja ali ainda doendo, ainda que o medo ainda esteja ali pulsando no meu coração, mas o texto deixa bem claro, depois desse diálogo dela, mas obviamente, depois de um tempo de oração: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A postura dela já mudou. Ana, já realmente por meio da oração, ela já se sente diferente, transformada, uma nova postura, uma nova atitude. Verso 19. Levantaram-se de madrugada, não tinha ido embora não, de madrugada se levantaram, para quê? Para continuar orando, irmãos.
levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Foram lá orar, foram lá adorar, foram para a igreja cultuar. E voltaram e chegaram à sua casa, depois é que foram para casa, em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, verso 20, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel. Você percebe que existe ali, realmente, a partir de um momento de oração, de um momento de busca, ninguém sabe quanto tempo é, mas existe um tempo de oração, existe um tempo de busca, existe um tempo de clamor, de súplica. Obviamente isso provoca em Deus, não é que Deus houvesse se esquecido de Ana, são só expressões que a Bíblia usa para nos dar melhor compreensão, mas Deus não havia se esquecido de Ana. Quando diz o texto, lembrou-se Deus, não, é porque chegou o tempo de Deus de intervir, para que nós entendamos que é uma ação de Deus agora, sobre a vida de Ana, essa concepção, essa gravidez, Deus realmente interviu na vida de Ana. Sabe o que eu entendo, irmãos? Se Deus interviu na vida de Ana, Ele vai intervir na minha vida também. E se Deus intervém na minha vida, eu creio que Ele também intervém na tua vida, amém, irmãos? Não é uma troca. É uma maneira de Deus agir. Tudo que Deus quer muitas vezes é que a gente mude de postura. Que a gente mude realmente de atitude. Sabe, então, você percebe, e aí eu vou encerrando aqui, mas vou para o capítulo 2. Já no cântico de Ana, na verdade a oração de Ana. No verso 1 diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Olha o que Deus fez na vida de Ana. O meu coração se regozija. Agora você percebe a alegria na vida de Ana. A minha força está exaltada. Você percebe ali um renovo na força de Ana, exaltada. A minha boca se ri dos meus inimigos. Não é que é aquela coisa do quem te viu passar na prova e não te ajudou, não, tá, irmãos? Não é nesse sentido. Mas aqui percebe-se que existe ali realmente uma mudança na sorte da vida de Ana, porquanto me alegro na tua salvação. Verso 2, Ana diz assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, ó rocha, aliás, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ana está num novo momento. A vida de Ana foi completamente transformada, curada, restaurada, milagre. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, irmãos. É isso que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que quando a gente está numa situação como essa é falta de Deus. Não. Quando Ana estava nessa situação era porque havia ali uma causa, um gatilho. E esse gatilho era a Penina. As provocações de Penina. Mas uma coisa eu te digo, a solução, aí sim, é Deus. Deus tem a cura, Deus tem a resposta, Deus tem a libertação. Ana agora diz, a minha força está exaltada, não há realmente santo como o Senhor, a sua adoração muda realmente, ela está diferente. Por último eu leio o versículo 8, só para você entender a concepção agora desse novo momento na vida de Ana, no versículo 8 do capítulo 2, versículo 8 do capítulo 2, por favor, coloca aqui. Esse é o novo momento na vida de Ana.
olhando para Deus, a sua oração, o seu cântico, ela diz que Deus levanta o pobre do pó, e desde o monturo aqui é um lugar onde os mendigos ficavam, e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Veja como é que a Ana tem a visão de Deus nesse momento que ela está vivendo, porque é o que ela sente que Deus fez com ela. É um Deus que levanta o pobre do pó e que desde o monturo tira ali realmente do estado de morador de rua, para entender melhor, de necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. É o que Deus faz, irmão. É o que Deus faz. É sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite, que existe um Deus que trabalha, que existe um Deus que se manifestou para trazer cura, libertação, salvação da alma, do espírito, dos pensamentos. Deus quer que nós sejamos completamente livres e sarados. Ainda hoje de manhã se falava, aliás, foi o irmão Eduardo que pregou ontem sobre os benefícios de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo lá na cruz, usando o texto do profeta Isaías, capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, libertos de toda dor, de toda angústia, de toda depressão, de toda prisão. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu não sei qual é o gatilho, se há algum gatilho, mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, a solução é o Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para nós cantarmos uma canção, e enquanto nós cantamos essa canção, se você se sentir à vontade para sair do seu lugar, e assim como Ana, você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos. De repente você diz, pastor, eu não estou sem força até para abrir minha boca para falar alguma coisa, mas faça a sua oração silenciosa, vamos todos ficar de pé, aí você faz ali balbuciando, ainda como se fosse como se você não tivesse força. Meu irmão, seja qual for a situação que muitas vezes possa causar algum tipo de dor, de angústia,